Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Ione. Eu estou passando para poder comentar com vocês, sobre as diretrizes para o novo conselho de classe do ano de 2023. Então, ao longo do ano letivo de 2023, a gente tem algumas questões novas, relacionadas ao nosso conselho de classe. Então, essa inovação ela chega agora no primeiro bimestre e vai perdurar ao longo dos outros três bimestres, segundo, terceiro e quarto, consecutivamente. Então, a gente tem aí, as diretrizes do Conselho de Classe, que são propostas pela Secretaria de Estado de Educação. É importante a gente seguir essas diretrizes, essas normas orientadoras, para que a gente possa ter uma melhor organização e otimização dos nossos fazeres pedagógicos. Então, vamos embora lá. A função do Conselho de Classe é refletir e dialogar sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. E aí vai ter uma conversa e um diálogo sobre tudo o que aconteceu dentro da escola ao longo do bimestre. A gente vai estar tratando aí das questões relacionadas à intervenção, do reforço, a gente também vai trazer a questão dos alunos frequentes e infrequentes, questões relacionadas à busca ativa, os alunos que estão aí infrequentes, se foi feitas essas buscas ativas, como elas foram feitas. E a gente também vai trabalhar a questão do aproveitamento, como é que foi o aproveitamento dos alunos ao longo do bimestre. Então, é um documento que traz aí todas essas normas e procedimentos. E aqui dentro do conselho de classe, olha só, a gente vai ter uma estruturinha nova, que até então, durante hoje a nossa reunião, foi algo novo para a maioria dos professores, que é o quê? Que é o preenchimento da planilha compartilhada no Drive. Então, nos dias atuais, pessoal, é importante a gente ir perdendo, vamos dizer assim, esse medo de trabalhar com a tecnologia. Então, é importante a gente associar o nosso trabalho aos procedimentos tecnológicos. Então, olha só, cheguei na paginazinha. Então, a gente tem aí vamos dizer assim, dentro desse processo aí de inovação, nós temos aí a questão do diagnóstico geral da turma, tem aí para anos iniciais até o ensino médio. Então, a gente vai estar, tendo que preencher essa planilha de forma compartilhada, cada professor dentro do seu componente curricular, para que a gente construa um parâmetro, igual está falando aí, um parâmetro ou um diagnóstico geral, tá ok? Depois desse diagnóstico geral, a gente, enquanto especialista, vamos criar um consolidado de todo esse aspecto geral que foi criado e apontado pelos professores. Então, vamos embora lá na planilha, vamos pegar aí a de anos finais do ensino fundamental. Então, os professores que trabalham comigo, que eu sou responsável pela orientação desses professores dos anos finais do ensino fundamental, receberam hoje essa planilha, ela já vem preenchida com o cabeçalho, olha só, sexto ano, código da turma, o bimestre, o nome da escola, e o quantitativo de alunos que a gente tem nesse primeiro bimestre. É interessante a gente estar lançando esses quantitativos para a gente verificar, se houve alunos que evadiram, que desistiram ou que foram transferidos para outras escolas. O procedimento de preenchimento ele é bem simples, é igual eu falei, de forma compartilhada, cada professor no seu componente curricular. Então, eu como professor de ciências, vou preencher o meu de ciências. Se eu fosse de educação física, preencheria de educação física. Se eu fosse professor de matemática, preencheria de matemática. E assim por diante. Então, vamos lá. Vou preencher. Olha lá, Orione Mendes dos Santos. Basta clicar no campinho, viu, pessoal? Que dá para preencher, não tem erro. Então, você, tá clicado no campinho, igual tá aqui, clica no íconezinho aqui de cima, FX, mas só clicou no campinho, você preenche, tá? Então, já preenchi. Para os professores que trabalham comigo, a gente vai fazer um levantamento, tá ok? Do sexto ao nono, dos principais alunos que estão relacionados com a questão da infrequência. Vocês já vão receber aí, tá ok? Alguns apontamentos. Deixa eu apagar aqui que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, vocês já vão receber alguns apontamentos, igual tá aqui na planilha do sexto ano. A gente tem aqui 3 alunos, que eu já apontei eles aí como alunos infrequentes, mas isso não impede você, de fazer o seu apontamento aqui também, Por que, Orione? Pelo seguinte, esses apontamentos estão direcionados para os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática, tá? Que são disciplinas com um card maior de aulas dentro do bimestre letivo. Mas aí, você enquanto professor de ciências, geografia, ensino religioso, os demais componentes, você também pode estar colocando aqui o aluno, tá? Basta clicar aqui, e vir aqui e digitar. Então, clica aqui e digita o nome do aluno, tá? Vai aparecer lá, Vamos citar um aqui, imaginar um aqui. Vamos colocar aqui Maria Fernanda, só para vocês verem.
Olha lá. Tá criado lá, Maria Fernanda, tá ok? Mas eu vou desfazer para poder não alterar minha planilha que já está prontinha. Tá ok? Então vamos embora lá. Desses que estão aqui, ó, eu enquanto professor de ciências, o Isaac realmente está faltoso na minha disciplina. Eu vou lá, ó, vou preencher, ó, marco aí com um X. Ah não, a Mariana ela tá vindo, ela não tá faltosa assim na minha matéria não. Então não preenche, não marca o X. Ah, a Tainara tá faltosa, então você vem e marcou. Ok? Já identificamos os alunos infrequentes. Agora vamos lá, ó, continuando. Sobre os estudantes com aproveitamento abaixo da média. Quantos alunos ficaram abaixo da média em ciência nesse bimestre? O total de alunos lá é 28, mas infelizmente 4 alunos não atingiram a média, ou seja, os 60%. Né? Então, vou colocar aqui a quantidade de alunos, né? 4. E aqui vou identificar eles, né? Quem foram? Foi Pedro. Vou colocar o Pedro. Foi a Maria. Né? Foi o Júlio. E a Vitória. Então foram esses alunos, os de baixo rendimento. Ficaram abaixo da média. Infelizmente ficaram com nota vermelha. Continuando. Esse aqui é o parecer da turma. Então olha só, características relevantes da turma, né, ao longo do bimestre. Então como é que são esses alunos? O que é importante destacar aqui, ó? Então tem pontos positivos ou pontos negativos? O que você vai apontar de relevante aqui, ó? Vou apontar pontos positivos. Eu vou apontar aqui, ó. São participativos, né? E também são responsáveis com suas tarefas. Então é uma turma onde todo mundo faz tarefa, são responsáveis, né, com suas tarefas ou seus trabalhos, isso aí, etc. Tá? Isso aí é você que vai estar avaliando de acordo com o seu fazer pedagógico, né, e as ações que você desenvolveu lá ao longo do bimestre. Infelizmente tem aí uma característica relevante que é negativa, né? Os alunos são, por exemplo, aí, indisciplinados, né? Ou então a turma está com mau comportamento, então está com nível de aprendizagem baixo. Então você vai estar apontando aí essas características aí, né, que são relevantes aí no seu entendimento. Tá ok? Só conforme eu falei anteriormente, né, como é um documento compartilhado, na medida que você vai preenchendo, todos os professores vão verificando, vão vendo como é que tá, e a gente também da área, né, da supervisão, a gente vai estar verificando também como é que está o desenvolvimento do aluno. Vem outro ponto agora que é a questão da intervenção, né? Ó a pergunta. Foram realizadas intervenções pedagógicas durante o bimestre? Até marquei aqui, ó. Olha lá, ó. Se foi, você marca sim. Tá ok? Se você não fez, você marca não. Por quê? Porque se você fez, a gente vai querer dialogar e verificar o que foi feito, como foi feito, né? E quais foram os resultados alcançados. Se você não fez, a gente vai dialogar de forma diferente, né? Como podemos fazer, o que podemos fazer, né, e quando fazer essas intervenções. Só lembrando que para o segundo bimestre a gente vai ter um calendário, tá ok, pessoal? De intervenção pedagógica na escola. A gente vai estar montando um calendário, né, onde cada disciplina vai ter o período lá de realizar as suas intervenções. Só lembrando que essas intervenções elas têm que ser relacionadas ao que? A questões como a recomposição da aprendizagem, aquilo que o aluno não conseguiu aprender, né, ou não foi visto pelo aluno, né, em virtude das questões pandêmicas, ou então as habilidades de baixo desempenho, né, apontadas nas avaliações externas, né, diagnóstica, a trimestral 1 e 2 do ano passado e assim sucessivamente, tá ok? Então vamos embora lá. Por que você tem que ficar atento a isso aqui, ó? É igual eu mencionei anteriormente, porque agora vem a pergunta, né? Do que foi feito de intervenção, né? Qual foi a metodologia adotada por você? Então eu coloquei lá que sim, eu fiz a intervenção, né? Então eu vou colocar, como é que foi o modelo de intervenção? Meu modelo de intervenção foi oficinas, né? E estudo dirigido. Além disso eu fiz maquetes, então coloca lá maquetes, né? Documentários, mini documentários, os alunos fizeram mini documentários no formato de intervenção, trabalhando na questão da oralidade, interpretação. É aquilo que você fez, tá ok? Não, fiz uma aula prática, então você vai relatando aquilo que você fez de intervenção aqui, tá? Cada um, só lembrando, né, que cada disciplina, cada professor, cada um vai fazendo um de forma diferente, né? E a gente vai tendo acesso ao documento e verificando como foi o fazer pedagógico de cada docente. Tá? Então vamos embora lá.
Relação de estudantes que podem ser encaminhados para o reforço. Então, novamente, a gente retorna, né, a questão do portal CIMAVE. Então, o portal CIMAVE ele vai trazer uma dimensão para mim de quais são os alunos com habilidades abaixo do esperado. Então, a partir da análise daqueles alunos de baixo rendimento, a gente vai estar encaminhando o aluno para o reforço. Então, quem são os estudantes, né? Então, bora colocar aqui, ó. Em ciências, é o Pedro e a Maria, por exemplo, né? Aí, lá em língua portuguesa e matemática, né? Aparece lá o Pedro e a Joana, né? Em matemática, o Pedro apareceu de novo e a Maria. Então, Pedro e Maria, né? E também a Joana, por que não? Porque ela aparece em língua portuguesa. São alunos que possivelmente vão necessitar da intervenção pedagógica, tá ok? Continuando, o preenchimento. Só lembrando que esses dados de baixo desempenho a gente vai buscar, igual eu falei anteriormente, na observação do portal CIMAVE. Relação de estudantes que ainda não finalizaram a progressão parcial. Tem aluno de progressão parcial com você? Não fez? Você coloca o nome. Se não tem, deixa o campo em branco. Tá? Já estamos quase finalizando. Estudantes não alfabetizados. Ó, vou colocar o Pedro de novo. O Pedro, né, apesar de a gente estar no 6º ano, ele é um aluno que ainda não está alfabetizado. Então tem que identificar, né, para que a gente possa trabalhar aí a questão da alfabetização com o Pedro, né? Então a gente vai ter que fazer, ó, se ele não for alfabetizado, recomposição, né? E direcionada ao quê? Aos anos iniciais e voltadas para a questão da alfabetização desse aluno. Então, conforme eu estava falando, é um procedimento inovador, um pouquinho diferente, mas é simples de se fazer.